Pedro escreve essa carta a uma igreja que, por amor a Jesus e ao Evangelho, estava sendo perseguida e passando por inúmeros sofrimentos e privações. Por amor a Jesus e ao Evangelho, os irmãos aqui da Ásia Menor estavam perdendo seus bens e perdendo até a vida. E Pedro aponta de que a vida cristã não é indolor e que o sofrimento faz parte de quem caminha com Cristo. O próprio Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aqui no capítulo 5 desta carta, Pedro traz algumas orientações e algumas exortações à igreja que está em sofrimento. Quero abrir um parêntese para dizer a você, meu irmão e minha irmã: você está passando por provas e sofrimentos? Seja bem-vindo à família de Deus. Faz parte. Enfim, Pedro traz algumas exortações a essa igreja. Em primeiro lugar, o apóstolo aqui no capítulo 5, ele traz uma palavra aos líderes, exortando esses líderes a estarem alertas em tempos de sofrimento e perseguição. Para Pedro, os líderes precisam ser exemplo do rebanho que não são deles. E o líder, escolhido por Deus para conduzir as ovelhas que são de Deus, precisam ser rebanho, precisa ser exemplo para essa igreja, ou modelo para essa igreja, e alimentar esse rebanho. E Pedro traz essa palavra para os líderes: olha, a igreja não é de vocês, a igreja é do Senhor, e vocês foram chamados por Ele para servir a Ele, servindo a igreja. E nesse tempo de sofrimento que a igreja está vivendo, que a igreja está passando, a igreja não precisa de ditadores, mas de servos. E Pedro traz essa palavra para os líderes, para que eles se coloquem no lugar deles. O líder que Deus colocou na sua igreja não é dono da igreja. Ele tem a responsabilidade de conduzir o rebanho, e de conduzir como modelo, e de conduzir no caminho daquele que é Senhor. No verso 13 ele diz: não como ditadores. No verso 2 ele diz: não por ganância, por sorte da ganância, mas de boa vontade. É o líder que em tempos de sofrimento é modelo para a igreja de Jesus. É o líder que não murmura nos momentos de dor e de sofrimento. É o líder que não leva a igreja a murmurar também quando está passando por esse tipo de processo. E é o líder que precisa passar por esse vale da dor, entendendo que precisa conduzir o rebanho do Senhor com bom exemplo para esse rebanho. Depois de falar para os líderes, e essa palavra é interessante para todo aquele que sabe que é líder e que sabe que foi chamado por Deus para uma missão e para liderar o povo que é de Deus, que precisa passar por esse processo de liderança com hombridade e como modelo e como exemplo para as pessoas. Depois de trazer essa palavra para os líderes, aí o apóstolo fala para os jovens. E a palavra de Pedro para os jovens é bem atual, é bem para os nossos dias também.
ele chega para os jovens e diz: jovens, vocês precisam ser humildes e acatar com mansidão aos mais velhos. Os jovens cristãos precisam aprender a respeitar os mais velhos, acatando os mais velhos, com humildade e mansidão. Grande parte da juventude é meio rebelde, e você já deve ter passado por isso, já deve ter enfrentado isso, quem sabe, de você ter um adolescente, que algumas pessoas costumam chamar até de aborrecente, que acha que já sabe tudo, que acha que já pode tudo, que acha que já tem todo o domínio, e por causa disso trata os mais velhos com soberba, é o coroa, é o ultrapassado. Os jovens de lá de fora podem tratar os mais velhos assim, mas os jovens cristãos recebem a orientação de tratar os mais velhos com respeito, de acatar os mais velhos na fé com respeito e com mansidão. Nota que até aí o apóstolo está tratando sobre relacionamentos. O relacionamento do líder com a igreja, que é do Senhor e não dele, e que o líder não deve ser o ditador, aquele que dita as regras, mas o líder também não pode passar nesse processo de sofrimento sem ser modelo de fé, modelo de oração, modelo de conhecimento da palavra, modelo de resiliência. E ele também fala da relação dos jovens para com aqueles que são mais velhos. Mas não apenas isso, o apóstolo Pedro continua trazendo algumas palavras para a igreja que está em sofrimento. Depois de falar para os líderes e falar para os jovens, o apóstolo Pedro fala agora também sobre relacionamentos em 3 níveis. Em primeiro lugar, o apóstolo Pedro trata da relação das pessoas umas com as outras. E esse tipo de relação que nós devemos ter uns com os outros é uma relação que passa por uma palavra chamada humildade. E Pedro trata desse tipo de relação que nós devemos ter com as pessoas. E é a falta de humildade que acaba destruindo um monte de relações. E se você for honesto, você vai perceber que a maior parte das dificuldades que você tem na sua relação, seja ela qual for, de mãe para filho, de marido para esposa, de irmão com irmão, é a soberba, é o orgulho, é a falta de humildade no trato com o outro. Eu não sei se você percebeu, mas quando a gente trata com o outro, adivinha quem está certo? É a gente. E Pedro trata desse tipo de relação que nós devemos ter com as pessoas. Devemos ter uma relação com o outro que passe necessariamente por esse processo de humildade, de reconhecer que o outro também é gente. O próprio apóstolo Paulo, também ensinando isso, vai dizer que cada um deve olhar para o outro como sendo superior a si mesmo. E se nós seguirmos à risca o conselho da palavra de Deus, nós vamos evitar sérios danos às nossas vidas e às nossas relações. Grande parte das confusões que nós temos nos lares tem a ver com a falta de humildade de reconhecer o outro no seu lugar e no seu papel. E quer se trocar o papel, quer se inverter o papel, quer ser melhor do que o outro, e nessa confusão a gente acaba tendo dissabores os mais diversos. Essa é a primeira relação que o apóstolo Pedro fala dessa dimensão do nosso relacionamento com o outro. E por causa disso a gente precisa fazer uma pergunta: como é que nós temos tratado os outros? Como é que nós temos tratado aqueles que estão do nosso lado? Como nós temos tratado aqueles que Deus nos apresentou e nos colocou junto?
Enquanto eu estou falando isso para você, eu gostaria de que você fizesse essa pergunta. Não como você está sendo tratado, porque é muito fácil a gente dizer como está sendo tratado. Nós temos muitas queixas. Nós temos muitas queixas da forma como nós somos tratados. Se eu fizer uma pergunta para você e pedir para que você faça uma lista de como você tem sido tratado pelo outro, você vai me dar uma lista muito grande de coisas ruins pelas quais você tem sofrido e passado por causa do tratamento do outro. Não é assim? Como você tem sido tratado e como é que você responde isso? Mas como eu disse para você, é muito fácil dizer negativamente como nós estamos sendo tratados. Então, talvez a pergunta interessante para fazer para você nessa noite seja: de que forma você tem tratado o outro? De que forma nós tratamos os outros? De que forma nós temos tratado o nosso cônjuge? De que forma nós temos tratado os nossos filhos, os nossos pais? De que forma nós temos tratado os nossos irmãos em casa? Mas de que forma nós temos tratado os nossos irmãos na fé? Como nós temos tratado as pessoas? E nós fazemos uma série de reclamações sobre como nós somos tratados. Mas a questão é como nós tratamos. E nesse modelo de tratamento que nós temos com os outros, nós geralmente damos aquilo que não gostaríamos de receber. Você está me entendendo? Nós tratamos como não gostaríamos de sermos tratados. Tem algumas situações que a gente diz assim: você trate o outro da forma como você gostaria de ser tratado. Isso é correto. O problema é que nós geralmente não tratamos o outro da forma como nós gostaríamos de ser tratado. Nós jogamos pedra e queremos rosas. Nós espalhamos orgulho e queremos humildade. Nós despejamos violência e queremos mansidão. E Pedro trata desse tipo de relação. É a relação minha com o outro. Mas ele também não fala apenas desse tipo de relação. Eu falei aqui da relação entre 3 níveis. É o nível de como você trata o outro. E seria muito importante para mim e para você que nós pudéssemos rever a forma como estamos tratando o outro, seja ele quem for. Você já deve ter percebido que é mais fácil nós tratarmos desconhecidos muito bem do que tratarmos bem quem está conosco todos os dias. Tem hora que a gente fica olhando assim: poxa, como eu gostaria de estar no lugar daquela pessoa, de lá de longe, distante, que ele é muito mais bem tratado do que eu sou aqui. Tem muito mais atenção do que eu tenho. Você já deve ter pensado isso, quem sabe? Quem sabe talvez você até sentiu uma certa inveja dos colegas do teu marido, que tem muito mais atenção dele do que você. Quem sabe o contrário também é verdadeiro. E numa igreja que sofre, ela precisa prestar atenção na forma como trata o outro, sobretudo o outro que faz parte do corpo. Se a gente já sofre demais, se a vida já é um sofrimento sem fim, e a gente não tiver na nossa casa, na nossa igreja, e nos nossos relacionamentos como família e como igreja, um ambiente que seja um porto seguro, aonde nós vamos parar?
O mundo já causa sofrimento demais para que a gente possa provocar ainda mais sofrimento dentro de casa. Para que a gente possa ainda provocar mais sofrimento dentro da comunidade de fé. Outro dia alguém disse uma frase que era assim: a igreja é o único exército que destrói os seus soldados. E nós precisamos rever a forma como estamos nos relacionando com o outro, sobretudo quando esse outro faz parte da nossa convivência, quer no lar, quer na igreja. Mas o apóstolo Paulo também fala do relacionamento que devemos ter com Deus. E aqui eu gostaria de mais uma vez lançar uma pergunta para você, meu irmão e minha irmã. Como tem sido a tua relação com Deus? O que Deus é para você? Como você se relaciona com Ele? Ora, nós chamamos Deus de Pai. Mas nós temos tido relação de filho? Qual tem sido a base da tua relação com Deus? No verso 6, o apóstolo dá uma ideia e um conselho de como deve ser a nossa relação com Deus. Lembrem-se que eu acabei de dizer para vocês que o relacionamento pessoal de um homem com mulher, de amigos e de irmãos, precisam passar pelo processo da humildade, de entendermos que o outro está no mesmo nível que nós e que nós não somos superiores a eles de forma alguma. A humildade faz parte da base do relacionamento de qualquer pessoa, de qualquer casal, de qualquer comunidade. Você sabe que o orgulhoso não tem bom relacionamento. Aquele que é soberbo, aquele que é arrogante, não consegue ter bom relacionamento com ninguém. Essa é a base. E se a base da nossa relação com o outro deve ser a da humildade, qual você acha que deveria ser a base da nossa relação com Deus? E o apóstolo Pedro diz, e eu vou repetir no verso 6, ele nos mostra como é que deve ser a nossa relação com Deus. Antes de mais nada, o apóstolo Pedro diz: humilhai-vos sob ou debaixo da poderosa mão de Deus. A nossa relação com Deus também precisa passar pelo processo da humildade, de nos humilharmos debaixo da sua poderosa mão. Eu temo que algumas pessoas não têm uma relação com Deus de humildade, de reconhecer o seu lugar, de reconhecer a sua pequenez, de reconhecer aonde está, de reconhecer quem é e de reconhecer de onde foi tirado, de reconhecer que não tem poder para nada, que por si só nós não temos ou não teríamos jamais qualquer condição sequer de viver. Mas como é que tem sido a nossa relação com Deus? Alguns de nós não têm uma relação com Deus de nos humilharmos perante a sua poderosa mão, muito pelo contrário. Muitos de nós têm tratado Deus com soberba e com arrogância. Alguns de nós chamam Deus de Pai, mas jamais se porta como filho. E a gente não vai muito longe para a gente ver como as pessoas estão tratando Deus. Como estão tratando Deus, você sabe, tem muita gente que está tratando Deus como se Deus fosse o garçom do restaurante que você chega lá. E como é que você chega para o garçom? Você levanta a mão e ele vem lhe atender na hora que você levanta a mão. E ele fica obrigado a te atender na hora que você quer. Isso não é um tratamento de humilhação ou de humildade com aquele que é Senhor Todo-Poderoso. Muitas pessoas estão tratando Deus como se Deus fosse um garoto da esquina qualquer, com total desrespeito, com falta de respeito, com falta de zelo e com falta de atenção. A começar em nós. Muitos de nós que está aqui recebeu de Deus um ministério específico, mas como o trata?
Quando nós tratamos o ministério que recebemos com desleixo, então nós não estamos tratando Deus como Deus deve ser tratado. Nós não estamos tratando Deus com a humildade que deveríamos ter para poder chegar até Ele. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, diz o apóstolo Pedro. Se nós precisamos ter humildade no trato com o outro, muito mais precisamos para ter no trato com Deus. No entanto, tem muitas pessoas que ficam querendo mandar em Deus. Você já deve ter escutado alguém dizer assim: eu determino. Determino. Como você se sentiria se alguém, ao invés de pedir um favor a você, lhe determinasse que você fizesse alguma coisa? Você acha que pode determinar alguma coisa para Deus? Você acha que pode dizer a Deus o que Deus tem que fazer e a hora que Deus tem que fazer? Determinar a ação de Deus, o dia da ação de Deus e tudo mais? Nós devemos ter essa relação com Deus, a relação de humildade para com Ele. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. A relação de soberba é toda ela o oposto daquilo que Deus deseja de cada um de nós. O próprio texto, o apóstolo diz: Deus se opõe aos orgulhosos e soberbos, mas concede graça aos humildes. Você deve ter noção do que o orgulho é capaz de fazer. O orgulho destrói pessoas. O orgulho destrói relacionamentos. O orgulho afasta de Deus. Qual foi a última vez que, por causa do seu orgulho, você quase destruiu o seu casamento? Qual foi a última vez que, por causa do seu orgulho, você quase destruiu a sua relação com o outro? Qual foi a última vez que, por causa do seu orgulho, você não chegou até o outro e pediu perdão? Qual foi a última vez que, por causa do seu orgulho, você tratou Deus com desdém ou de todo jeito? Deus se opõe a orgulhosos e soberbos, mas dá graça aos humildes. Meus queridos, eu falei para vocês de 3 dimensões de relação que nós encontramos aqui. Eu falei da relação com o outro, eu falei da relação com Deus. Mas tem uma outra relação que nós precisamos cuidar e tratar, é a relação conosco mesmo. O verso 7, o apóstolo escreve: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E essa é a pergunta, mais uma pergunta que eu faço para os irmãos nessa noite: como você tem se relacionado consigo mesmo? O que você pensa de você? Como você se apresenta? Nós vamos encontrar alguns tipos de pessoas. Algumas pessoas têm se apresentado como os coitadinhos e os azarados da vida. Algumas pessoas lembram até aquele personagem do desenho animado: ó vida, ó céus. Como você tem se relacionado com você, como você se apresenta? Apresente você a gente, se apresente. E há uma coisa que destrói as vidas das pessoas por antecipação, é uma palavrinha chamada ansiedade. A ansiedade que muitos de nós temos traz um peso estrangulador. A ansiedade é um fardo que nossos ombros não são capazes de suportar. A ansiedade faz com que a gente sofra antecipadamente. O ansioso vê problema onde o problema nem existe ainda.
O ansioso sofre 3 vezes mais do que qualquer outro. O ansioso não consegue dormir, o ansioso não consegue comer, ou então come demais. O ansioso vive numa tensão total e completa. O ansioso destrói a si mesmo e aos outros. O ansioso não tem paz na vida, não tem paz na alma. O ansioso não confia no Deus que tem. O ansioso quer resolver as coisas por si mesmo e ele acha que consegue fazer isso. E isso não é uma atitude de humildade para com aquele que é Senhor de todas as coisas. Porque o ansioso não confia em Deus, confia em si mesmo. E é por confiar em si mesmo e perceber que é impotente demais, que ele acha que consegue resolver as coisas, mas não consegue. E não é muito difícil perceber e descobrir ansiosos, deprimidos, tristes, cheios de vazio na alma, cheios de vazio na vida. É importante, queridos, perceber que essas palavras de Pedro foram dirigidas para uma igreja que estava sofrendo, que estava passando por perseguições, que estava perdendo bens, que estava perdendo parentes. E quando a igreja está sofrendo, Pedro diz: olha, líderes dessa igreja, sejam exemplo. Quando a igreja está perdendo bens e está perdendo um monte de coisas no sofrimento, Pedro fala de relacionamentos. Porque o relacionamento que temos com as pessoas e com Deus pode aliviar e muito a carga que levamos. E muitos de nós têm carga pesada demais na vida, porque nós não confiamos no Senhor. Porque o próprio Jesus disse que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma. E o que é que a gente faz? A gente fica ansioso por tudo. Jesus Cristo disse para a gente não estar ansioso. E ao contrário do que Ele pediu, a gente fica ansioso. A gente antecipa os problemas. A gente antecipa até aquilo que o outro vai dizer. Nós somos tão ansiosos que a gente nem espera que o outro diga alguma coisa, a gente já antecipa. Não é muito difícil a gente encontrar pessoas tão ansiosas que até antecipam aquilo que o outro vai dizer. E a gente antecipa brigas. E a gente é tão ansioso que acaba ficando com raiva do outro sem motivo algum, apenas porque a nossa ansiedade provocou essa ira. E nós vamos sofrendo por causa da nossa ansiedade. Nós vamos morrendo por causa da nossa ansiedade. Lança sobre ele a vossa ansiedade. E aí Pedro traz uma frase excelente. Sabe, queridos, porque nós devemos lançar sobre Deus a nossa ansiedade? Antes de mais nada, é preciso dizer para você, se Pedro pede para que a igreja lance sobre Deus a sua ansiedade, é porque ele sabe que a igreja tem ansiedade. Se é pedido aqui para que a gente lance a Deus a nossa ansiedade, é porque o apóstolo e a palavra de Deus identifica que nós temos uma ansiedade. E a ansiedade nos impede de ver o novo de Deus. A ansiedade nos impede de ver a ação de Deus nas nossas vidas. A ansiedade nos impede de descansar. Qual foi a última vez que você não descansou por causa da sua ansiedade? Você tem medo da segunda-feira, você tem medo das contas, você tem medo da vida porque está ansioso demais. E às vezes a gente fica com síndrome de pânico por tanta ansiedade. Nós precisamos colocar diante de Deus a nossa ansiedade. Esse é o cuidado que nós devemos ter com a nossa vida. E eu preciso dizer a você, meu querido, se nós não estivermos bem conosco mesmo, dificilmente nós ficaremos bem com o outro. É preciso que você cuide de você. É preciso que você cuide do seu coração, porque se você não estiver bem consigo mesmo, vou repetir, dificilmente você vai ficar bem com o outro. Você já ficou muito triste por algum motivo? E o que é que acontece quando você está muito triste por algum motivo? Você não consegue sorrir com o outro.
você não consegue viver com o outro, você perde toda a motivação. Quantas vezes você perdeu muitas bênçãos porque você estava ansioso demais e não conseguiu viver, não conseguiu ser feliz, não conseguiu se relacionar. Quando nós não cuidamos de nós, dificilmente nós teremos boa relação com o outro. Certamente eu sei que você já deve ter passado por isso. Está todo mundo sorrindo, um monte de gente alegre, e quando olham para você, como é que você está? Você está triste, você está para baixo, você está cabisbaixo, parece que você é o pior dos seres humanos que já baixaram aqui na terra. E quando a gente vai ver, a maior parte é sem motivo, é sem razão, é apenas por causa da sua ansiedade. Lança sobre ele. Mas por que você deve lançar sobre Deus a sua ansiedade? A resposta é: porque Ele tem cuidado de nós. E aqui eu queria trazer para os irmãos algumas situações pelas quais nós devemos lançar sobre Deus a nossa ansiedade, sabendo, confiantes e crendo que Ele tem cuidado de nós. Em primeiro lugar, Pedro fala de que nós devemos confiar em Deus por sabermos quem Deus é. O verso 10, o apóstolo Pedro fala assim: ora, o Deus de toda a graça. Uma maneira que nós temos de confiar a nossa vida no Senhor ou ao Senhor é sabermos quem Ele é. É o conhecermos o Deus de toda graça, para que nós possamos cuidar da nossa vida, crendo que Deus cuida de nós, para que nós possamos entregar a nossa ansiedade ao Senhor, para que nós possamos passar por esse vale de dores, por esse vale de sofrimentos, por esse vale de tribulações, passar por ele de maneira correta, de maneira altiva. Nós precisamos entender quem Deus é. Quando nós começarmos a conhecer a Deus, aí nós vamos começar a descansar nele. Eu vou repetir: quando nós começarmos a conhecer a Deus, nós vamos começar a aprender a descansar nele. O nosso Deus é o Deus de toda graça, e que nos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus. Ah, meu querido, eu preciso trazer isso para você. Você está passando por tribulações? Vai passar sim, porque isso faz parte da vida cristã. Aliás, isso faz parte da vida de todo mundo. É impossível alguém nascer nesta terra e não passar pelo vale da dor, pelo vale do sofrimento. Mas no nosso caso, nós precisamos aprender a cuidar das nossas vidas, e entendendo que tem alguém muito maior e poderoso que cuida de nós, para que nós possamos confiar em Deus. Nós precisamos conhecer quem é Deus. Eu só vou conseguir entregar a Deus a minha ansiedade quando eu souber quem é Deus. Alguns de nós ouviu falar de Deus, mas ainda não sabe quem é Deus. E eu gostaria de convidar você a conhecer o Deus de toda graça, para que você possa colocar diante dele a tua vida, a tua ansiedade, os teus problemas, os teus medos, as tuas dificuldades, o teu sofrimento, seja ele qual for. É preciso conhecer a Deus para poder descansar nele. É por isso que Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A nossa ansiedade tem muito a ver com a falta do nosso conhecimento do Deus de toda graça. Parece que Deus, para muitos de nós, é um ser abstrato e distante, que só funciona para os outros. Mas quando nós começarmos a conhecer o Deus de toda graça, nós vamos começar a aprender a descansar nele. Vou repetir para vocês: essa carta do apóstolo Pedro foi escrita para uma igreja sofrendo,
Uma igreja que estava em sofrimento, muitas vezes humilhada, derrotada, sendo atacada pelos homens e pelo diabo, sendo atacada de todas as formas e de todas as frentes e em todas as frentes de batalha. Essa igreja estava sendo atacada. Aí Pedro diz: lança sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E quem é ele? Quem é que tem cuidado de nós? Você consegue responder isso, meu querido? Quem é que cuida de você? Se quem cuida de você é o pastor, então você está perdido. Porque às vezes o pastor não consegue nem cuidar dele. Mas quando quem cuida de você é o Deus de toda a graça, então você vai aprender a descansar nele. E o que é o Deus de toda graça? O Deus de toda graça é aquele que nos ama, não pelo que a gente é, mas pelo que Ele é. E Pedro sabia o que era Deus de toda graça. Graça é favor imerecido. Graça se dá para as pessoas que não a merecem. Foi isso que Deus fez conosco. Nenhum de nós, absolutamente nenhum de nós é merecedor de qualquer favor de Deus. Não tem nenhum bonzinho aqui que mereça de Deus qualquer coisa. Nenhum. Mas mesmo assim Ele é o Deus de toda graça. O Deus de toda graça é aquele que cuida de nós, não porque a gente merece, mas por quem Ele é. Pedro passou por isso e ele experimentou isso, porque ele, em um momento, e vocês conhecem a história de Pedro, o que foi que ele fez? Ele negou a Cristo por 3 vezes. Até que o galo canta e ele se lembra e cai em choro e sai. Depois que Cristo se encontra com ele, o que é que Cristo diz para ele? Cristo resgata, Cristo restaura o seu ministério, Cristo restaura a sua vida. Pedro, tu me amas? Se fosse eu ou você, o que era que a gente dizia? Está lembrado daquele dia que você me negou 3 vezes? Ó, seu cabra, aprenda. Era mais ou menos isso que a gente dizia, porque a gente costuma tratar os outros com impiedade. Se as pessoas não corresponderem àquilo que a gente quer, àquilo que a gente deseja, àquilo que a gente imagina, nós costumamos tratá-los com impiedade. Mas o Deus de toda graça não nos trata segundo o nosso merecimento, nos trata segundo o seu amor e a sua misericórdia. E o Deus de toda graça está à disposição para cuidar de todos aqueles que lançam sobre Ele a sua ansiedade, que cuidam da sua vida, colocando a sua vida nas mãos daquele que é Senhor de todas as coisas. Então eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Eu falei para você sobre esse último tipo de relacionamento, que é o relacionamento que nós temos conosco mesmo. Lembra que eu perguntei a você como é que você se apresenta? Como é que você se relaciona com você? E eu quero trazer isso para você, meu querido. Quando você conhece ao Senhor, então o Deus de toda graça vai tratar de você, não como você merece ser tratado, mas pela misericórdia e o amor dele. Nós precisamos disso. Nós precisamos conhecer o Deus que derrama sobre nós a sua graça quando nós não a merecemos. Vocês estão em sofrimento, igreja, é o que Pedro diz. Vocês estão perdendo bens, vocês estão perdendo as vidas, vocês estão sendo atacados pelos homens e pelo diabo. A luta de vocês é espiritual e é terrena. A luta de vocês está em todos os âmbitos, no âmbito espiritual e no âmbito carnal. Eu sei disso. E eu sei que vocês têm sofrido muita ansiedade, mas eu preciso que vocês saibam que nós temos um Deus de toda graça. E que depois de vocês terem sofrido por um período curto de tempo, Ele restaurará e confirmará, e Ele concederá a vocês forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Veja a palavra de Pedro para uma igreja sofrida. Nós temos um Deus de toda graça, que nos trata não como nós merecemos, mas segundo o seu amor. E nós temos um Deus que nos convocou
à sua eterna glória em Cristo Jesus, mesmo depois de termos sofrido por um período curto de tempo. Eu quero trazer para vocês a palavra período curto de tempo, porque às vezes a gente fica pensando que está sofrendo demais por muito tempo, mas a perspectiva aqui é com a eternidade. Quando Pedro diz que Jesus Cristo nos convocou para a eterna glória em Cristo, ele está apontando para a eternidade. E eu quero trazer isso para você, meu irmão, para lhe dizer uma coisa: por mais demorado que seja, ou que esteja sendo, o teu sofrimento aqui na terra, ele é curto demais no que diz respeito a toda a eternidade que você vai viver com Cristo na glória. É por isso que o apóstolo Paulo, entendendo isso, disse: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Nós estamos falando aqui de um apóstolo, Paulo, que sofreu horrores, e que em todos os anos do seu ministério foi uma pancada atrás da outra, varadas, apedrejado algumas vezes, naufrágio algumas vezes, morreu no cárcere degolado, e ele diz: leve e momentânea tribulação. O que eu quero dizer para você é que a palavra nos garante que a nossa tribulação é leve e momentânea, porque ela deve ser comparada com a eternidade, porque tudo que nós vivemos ou passemos aqui é pequeno demais no que diz respeito à eternidade. Então a sua tribulação, seja ela qual for, é curta, se for colocado à eternidade. Mas não apenas isso, o nosso Deus nos restaurará. Às vezes a gente está sofrido e a gente fica um bagaço, moído. Mas nós temos um Deus que restaura e confirmará e concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Você já deve ter percebido, já deve ter vivido momentos em que você fica pensando: onde foi que você achou forças para suportar? Já passou por isso? Tem alguém aqui sofrendo? Mas você continua aqui, continua em pé. Chorou, sofreu, está chorando, está sofrendo, mas continua em pé. E você fica se perguntando: de onde vem tanta força? A resposta é: a força vem do Deus de toda graça, que concederá a você força em meio ao sofrimento e estabelecerá sobre firmes alicerces. Mas não apenas isso, não é apenas saber quem Deus é também saber o que Ele fez. Outro dia a gente já estava pregando sobre isso. Meu querido, você se lembra o que foi que Deus fez por você? Será que o Deus que te trouxe até aqui deixou de ser Deus, deixou de ter poder, te abandonou? Você acha que você crê em qualquer um? Você acha que o nosso Deus pode ser medido com qualquer um? Com qualquer ídolozinho fabricado por aí? Com qualquer sentimento de negatividade? Com qualquer pensamento destrutivo? Queridos, o Deus que nós servimos é o Deus de todo poder, o Deus de toda graça. Se nós estamos de pé, não é porque nós somos fortes, é porque Ele nos fortalece, e não porque a gente merece, mas é porque Ele faz pelo seu amor. Então nós devemos saber quem é Ele, para que nós possamos descansar nele, para que nós possamos pegar essa ansiedade, que é um fardo que é pesado demais para a gente carregar, e colocar nele, porque nós sabemos que Ele é o Deus de todo poder. Mas não apenas isso, Ele é o Deus de todo poder, mas Ele é o Deus que faz. O nosso Deus não está parado, o nosso Deus não está surdo, e a sua mão não está encolhida para que Ele não possa abrir para nos socorrer. Você lembra do que Deus já fez por você? Há um cântico no Cantor Cristão e que nós cantamos assim: se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos e digas de uma vez:
e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, e digas de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Vocês conhecem esse hino? Vocês querem cantar comigo essa partezinha? Se Davi das vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão. Quem lembra mais? Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Meu querido, minha querida, você está sofrendo hoje, então eu te convido a lembrar de quantas vezes Deus já te livrou de sofrimentos. Eu te convido a lembrar de quantas vezes Deus já restaurou a tua sorte. Eu te convido a lembrar de quantas vezes Deus já se inclinou para você. Eu te convido a lembrar de quantas vezes você foi tratado por Deus de maneira que você não merecia, mas foi tratado por Ele. Eu te convido a lembrar de quantas vezes Deus te levantou quando você estava no chão. Eu te convido a lembrar de quantas vezes você teve forças e não sabe de onde veio, e ela veio de Deus. Se você está sofrendo, eu quero te lembrar de duas coisas: de quem é Deus e do que Ele fez por você. Lembra disso. O que Deus fez. Deus restaura casamentos, Deus restaura vidas, Deus nos livra do mal, Deus nos livra dos vícios. Deus é Deus que faz. E por que agora, na hora do sofrimento, quando vem um pouquinho de sofrimento, a gente desespera? Coloca diante de Deus a tua vida, coloca diante de Deus a tua ansiedade, coloca diante de Deus os teus problemas, coloca diante de Deus o teu fracasso, coloca diante de Deus tudo. E você vai ver que Ele tem cuidado de você. Porque Ele não é qualquer um, porque Ele não é qualquer menino, porque Ele não é qualquer ídolo, porque Ele não é qualquer barro que se faz por aí, porque Ele não é feito de imaginação do homem. Ele é o Deus de todo poder e Ele é o Deus que faz. Há uma outra música de um cantor, acho que é Sérgio Lopes, que ele diz assim: tente lembrar quantas vezes Jesus já te abandonou. Tente lembrar. Tente lembrar. Tente lembrar. Ah, queridos, o remédio para as nossas angústias é a lembrança de quem Deus é e do que Ele já fez e é capaz de continuar fazendo. E por último, o texto também nos mostra que Deus é um Deus que permite. O nosso sofrimento é um sofrimento que é permitido por Deus. Como eu disse para vocês, por mais prolongado que ele possa ser, ele precisa ser visto sob a perspectiva da eternidade. E se você está passando por sofrimento agora, se o teu vale agora é o vale da sombra da morte, eu queria te lembrar de uma coisa: você só sofre, ou só está passando por qualquer tipo de sofrimento, porque Deus permite. Somente por isso. Você lembra de Jó? Todo mundo aqui sabe o que Jó passou? Mas por que Jó passou? Porque o diabo teve poder para fazer isso? Não, é porque Deus permitiu. Então eu quero dizer para você, meus queridos e minhas queridas, se nós estivermos passando por qualquer sofrimento, seja ele qual for, é porque Deus permitiu. Mas por que Deus permitiu? Em primeiro lugar, Deus não permite sofrimento para nos destruir, mas para nos fortalecer. Eu vou imitar os meus colegas daquela teologia lá.
Quem já saiu daqui fortalecido depois de um sofrimento? Meu querido, minha querida, se você está passando por um sofrimento, seja ele qual for, eu te garanto, não é para a tua destruição, mas é para o teu fortalecimento. Você vai sair muito melhor do que você entrou. As provações, elas não destroem vidas, elas constroem caráter e fortalecem a alma. Vocês lembram de Jó? Vocês lembram que eu acabei de dizer que no sofrimento nós devemos saber, antes de mais nada, quem Deus é? Vocês lembram que Jó disse lá no finalzinho, quando ele está quase terminando o sofrimento dele, o que é que ele diz? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos já te veem. Talvez, quem sabe, meu irmão e minha irmã, você esteja passando por uma prova, porque Deus quer se apresentar a você. Talvez você esteja passando por uma prova porque Deus quer se mostrar a você. Oi, muito prazer, eu sou o teu Deus. E queridos, o sofrimento muitas vezes é usado por Deus para prover em nós o que falta ao nosso caráter. Deus está cuidando de você. Deus cuida de nós. E é possível que uma boa maneira de Deus cuidar de nós é permitir o sofrimento, não para nos destruir, mas para forjar o nosso caráter. E por fim, eu quero dizer para você mais uma coisa. Para uma igreja sofrida, para uma igreja que está passando por um processo de sofrimento, o apóstolo termina, está lá no verso 11, ele dizendo assim: a Ele seja o domínio e a glória para todo sempre. Amém. A Ele. A Ele seja o louvor. Eu acho que nós cantamos aqui: a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele o louvor. Pedro conclui, depois de falar de relacionamentos, depois de apontar quem é Deus, ele mostra agora à igreja do que a igreja precisa e do que Deus merece: a adoração da igreja. A Ele a glória, a Ele o louvor. Sabe por que Paulo e Silas cantaram na prisão? Porque eles sabiam quem era Jesus. Não é qualquer um que canta na prisão, mas quem conhece Jesus canta em todas as prisões. Prisão não para os que conheceram a Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão inescrutáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem foi que conheceu a mente do Senhor? Quem primeiro deu a Ele para que dele pudesse ter recebido? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glórias sejam dadas, pois, a Ele eternamente. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.